Então, o que falta para nós compreendermos com respeito às cotagens? A gente verificou na aula de ontem, né, aquilo que era mais pertinente, mais urgente dentro do assunto cotagem, que era, né, as cotas diretas, as indiretas, né, a necessidade que a gente tinha de informar de maneira clara, precisa, né, sem poluição no desenho, todas as informações do dimensional da nossa peça para que ela pudesse partir, então, do papel lá para o plano, né, de execução. Então, hoje a gente tem que verificar como que vão funcionar as cotas ali consecutivas, né? Porque a gente precisa compreender que nem todas as peças são semelhantes ou são iguais àquelas a que a gente tem visto ali com respeito às cotas, né, de ontem. Simples, básicas, né, e de pronto ali que a gente consegue verificar e compreender o comportamento delas quanto ao seu dimensional. Existem peças mais complexas e para isso as regras, né, vão ter que ser também melhor ainda aplicadas para esses modelos aí de peças. Aí, com isso, né, com a gente verificando esse roteiro, a gente vai assistir 2 tutoriais, né, 2 vídeos ali, do programa de disciplinas lá do telecurso, onde eles vão mostrar ali algumas técnicas, né, dentro do laboratório. Vamos dar início, então. Parece que falta aí pessoas. Então, deixa eu puxar o nosso roteiro, né? Que está aqui. Então, continuação aí, né, das cotagens, das cotas em desenhos. Bom, cotagem de elementos diferentes. Gente, aqui nós temos uma peça que, de modo aí, né, dentro do plano, né, do nosso plano cartesiano, podemos até dizer que não é algo tão complexo. Mas, notem, existem vários elementos aqui que ela precisa ter, né, de informação para que a pessoa que executa, né, ou que vai dar manutenção, enfim, num setor de montagem, consiga compreender como que funciona. Bom, o que a gente tem aqui de diferente daquilo que a gente veio estudando ontem, a respeito de cotas? Esse desenho, vocês diriam que é um desenho correto a nível das técnicas de cotagem? Aceito sugestões. Sim, não. Bom, Cenoura, é um desenho que possa... Não entendi, Fran. Este desenho, olhando, lembra que ontem eu perguntei para ti se eu podia mandar para tu executar a peça? Alguns desenhos. Tu executa esse desenho? Sim, professora, sim. Por quê? E ele tem aquela linha de referência no meio ali, como é que eu vou dizer o nome? Não sei, senhora, mas eu entendi, entendeu? Isso. Mas, observem, né? Nós temos um desenho, conforme eu falava, basicamente simples, né? Ele está no plano, aqui mostrado para nós. Verifica-se que nós temos, né, um furo no desenho. Todos admitem que é um furo? Sim, professor. Sim, né? Porque nós temos, então, os eixos, né? Representados, né, de maneira pontilhada. Então, aquele famoso traço ponto que a gente conversava, né? Mostrando, então, que nós temos realmente esse vazado no desenho. Bom, então, já que estamos falando nele, a partir disso, verifica-se que nós temos uma cota, né? Que representa o raio ou o diâmetro neste furo. O raio? Não, o diâmetro. Por que a gente diz que representa o diâmetro e não o raio? Então, para que não fique nada confuso. Se nós tivéssemos, né, uma menção de raio,
nós teríamos que ter a inscrição do R maiúsculo aqui. Não poderíamos ter esta cara, né, esta característica de inscrição técnica de desenho. Ou seja, quando representa-se diâmetro, nós temos, né, por uma linha, né, na diagonal, com a referência numérica, né, do valor do diâmetro, com esta característica, e duas setas apontando, né, para as extremidades aí do círculo, né, da circunferência que se forma daquele vazado ali, daquela furação. Lembram disso da aula de ontem? Bom, sim, até aqui nós temos tudo correto. Verifica-se, então, que nós temos essa inscrição aí deste diâmetro aqui dentro, mostrando, né, que a peça tem aí um vazado, né, uma furação. Se fosse o raio, né, que nem pareceu confuso no primeiro momento para nós, se fosse o raio, nós não teríamos, né, essa linha contínua, né, em toda a extensão aí da circunferência. Nós tínhamos apenas do meio da circunferência, com uma seta apontando exatamente ao meio, e essa inscrição de raio estaria aqui no lugar de 20. Bom, então, até aqui, segundo o que nós estudamos ontem, a nossa técnica de cotagem está correta nesta furação. Bom, temos aqui, né, o tamanho do dimensional da peça. É uma peça de 60 milímetros por 50. Notem que nós vimos que a peça ela é simétrica nesse furo, né? Justamente por aquela indicação ali de traço ponto, né? Do tracejado da linha bem ao centro. Verifica-se também que houve uma preocupação em cotar, né, esta extensão aqui de 20 milímetros, que é aquele que vamos dizer que dá simetria para a peça. Mesma coisa ocorreu aqui, né, na lateral direita, né, de quem olha a peça frontal. Ou seja, temos a mesma, né, indicação do chanfro, né, de 30 milímetros, antes, né, do dimensional 50, que é o tamanho ali da nossa peça, faz parte das dimensões. Bom, conseguimos observar que temos aqui 8 milímetros, né, que é o que nos remete a esse outro chanfro, né, da lateral aqui, que visualmente nós conseguimos, né, verificar que a peça é simétrica. Neste caso. Nota-se que outra coisa certa que há no desenho é a referência da cotagem, começando, né? Se botássemos isso na folha de projeto, verificávamos que o selo tinha que ficar por aqui, né? Logo abaixo aqui do mouse, correto? Onde eu passo o cursor do mouse. No canto inferior direito. Alguém falou comigo? Não entendi. Não, correto? Correto. Então, naquele canto inferior. Ontem nós verificamos que sempre inicia-se a cotagem próxima ao selo. O selo está no canto inferior direito, logo a gente tem que iniciar a cotar, né, o eixo das abscissas e das ordenadas também por aquele canto. Verifica-se que foi uma acertada aqui nesse exemplo. Temos aqui os 60 milímetros e os 50 referentes ao dimensional da peça, cotados de modo correto. A distância entre eles também nos parece correta, né, com respeito aí às técnicas de cotagem. Por que a gente diz que está correto, gente? Nós temos linhas de chamada, né, as linhas auxiliares, perpendiculares às cotas, né, as setas aqui das cotas, em todas as situações. Nota-se que neste caso aqui, né, neste canto aqui, nós conseguimos verificar que as distâncias também estão coerentes. Distâncias entre quem? Da cota, né, informativa do chanfro, né, dos dois chanfros, estão
digamos que mais ou menos não, digamos que elas estão, né, com uma referência boa entre o desenho e a cota em si. E depois o distanciamento entre elas também estão muito parecidos, né, que a gente mais ou menos aí a olho nu a gente consegue verificar, né? Sem nenhuma técnica, sem nenhum instrumento, a gente consegue ter aquela harmonia visual aí do desenho. Bom, com respeito a esse outro chanfro aqui, lateral esquerda, né, do desenho, a gente verifica uma cota de 8 milímetros. A disposição dela está correta de acordo com as técnicas de cotagem? O que acham? Opa. Correta ou incorreta, gente? Aqui. Está correta, né? Apesar de a gente sempre vai primar por ter as cotas, a relação numérica, né, da cota sempre em cima e central a linha de cota, né? A gente, neste caso, nota-se que se deixássemos o 8 bem em cima aqui, ele ficaria dentro do desenho, que é algo que também a gente não quer. A gente vai fazer isso sempre que necessário, como no caso do furo aqui que a gente fez, né? Mas talvez ficasse um tanto poluído, né? Então ele foi colocado fora, em cima da linha de cota, mas mais fora do desenho. Nota-se que as setas indicando através das linhas de chamada a posição, né, de que se refere, deixou aí o desenho harmônico, né, bem informativo e correto segundo as técnicas de cotagem. Não há nada errado. Eu diria, né, que talvez deixássemos aí mais detalhes, né, de informações lá no selo com respeito, né, a todas essas dobraduras aqui, uma vez que os chanfros eles têm dimensões aí de 8 e 10 milímetros, né, de acordo com seus rebaixos, né? Mas, por o desenho ser simétrico, a gente já detectou isso de pronto, né? A gente verifica logo de cara que ele é, por causa das técnicas de desenho. Então, eu diria que se enviasse para vocês, qualquer um conseguiria executar, digamos assim, essa peça sem nenhum problema. Todos concordam com isso? Perfeito, né? Não há nada de errado, segundo as nossas técnicas já estudadas. Bom, o próximo desenho que nós temos, né? Ainda referente à cotagem de elementos diferentes, nota-se aqui que a gente também tem um desenho simples no que se trata aí do visual do desenho. Não é uma peça complexa, né? Apesar de termos somente ela em um plano, mas verifica-se que temos aí duas furações, né? Sim ou não? Sim. Sim, né? Temos duas furações. Nota-se que existe, né, informações. Eu diria que se não houvesse alguns problemas de acordo com as técnicas de cotagem, era um desenho que pode ir aí para a produção e seria aí fácil executado. Quais são os problemas deste desenho? O que vocês me apontam de problemas aqui? Desculpa, alguém falou e eu não escutei. Pode falar, Rafa, é tu. É o Cristiano. Boa noite. Ah, o Cristiano? Não, o Cristiano. É isso. Eu acho assim, ó, acho que está faltando só ali o diâmetro ou o raio do próximo furo, correto, professor? É um dos problemas, creio eu. Correto, é um dos problemas. O Cristiano tem razão. A gente verifica que tem 2 furos. A nossa experiência, vamos dizer assim, nos diria que eles são furos iguais. Sim. Mas isso a gente não... A distância também do... Pode falar. A distância do eixo do furo, a distância do eixo do furo até aquela borda direita também está faltando, né?
está faltando. Gente, o que o Cristiano aponta aqui e ele está corretíssimo? Nós temos 2 furos, isso ninguém discute, né? Está visto. Apesar de não termos aí um tracejado, a gente tem a menção do furo, mas nós temos esse desenho aqui carregado de problemas. Tá? O desenho em si está bem desenhado, vamos dizer assim, ó. A linha cheia ao entorno do desenho, apesar de ser uma foto, né, a gente consegue ver claramente que teve a preocupação ali da questão do que é linha cheia, do que é linha com traço menos espesso. Porém, né, o que verifica-se? A cotagem está assim, ó, muito precária. Ou seja, falta de informação, eu diria, e falta de técnica. É um desenho que é devolvido. Qualquer desenhista que envia isso, né, vai ter o desenho de volta na sua mesa, na sua caixa de e-mail. Por quê? Este desenho, que nem o Cristiano apontou, falta nos dizer qual é a dimensão deste furo, qual o diâmetro dele, qual o raio dele. Não sabemos. Este furo, pelo nosso visual e talvez por uma questão de experiência até de quem executasse a peça, faria a peça. Mas sabendo que não está informando claramente. Quais são os eixos dos meus furos? Isso é importante. Ou seja, eu tenho uma menção de 4 milímetros desta furação referente à linha das abscissas. E na linha das ordenadas? Qual é a minha referência? Está certo esse 4 milímetros e esse 20, conforme foi cotado aqui? Isso pode ser considerado uma sequência de cotas? Em algumas situações, a sequência de cotas existe. Vou voltar aqui para o vídeo. Sequência de cotas, nós já vamos ver. Sequência de cotas é aquela do exemplo que eu dei, por exemplo, lá da construção civil. Uma planta. Eu tenho numa lateral, né, desenhado ali uma sala, um sanitário, após um quarto, uma cozinha mais ao fundo, tudo na mesma lateral. A sequência de cotas é mostrar as espessuras das paredes, o quanto tem cada cômodo deste, e assim fica na sequência. Neste caso aqui, a gente até admite a sequência de cotas, mas como se trata de uma furação, faria-se necessário o eixo. Eixo é sempre remetido aonde, gente? A origem dele. Neste caso, a origem do desenho, né? Este desenho inicia num marco inicial 0, né? Tanto nas minhas ordenadas quanto nas minhas abscissas, né? Então, eu diria que nós tínhamos que colocar o eixo do segundo desenho, uma cotagem só para ele, representando aqui 24 milímetros, e o eixo do primeiro desenho logo acima aqui, ó. Depois, neste caso, os 24 milímetros, né? Para indicar o eixo dele, e depois sim a cota de 34. Outra coisa que verifica-se é a questão do diâmetro que está faltando, que o Cristiano nos apontou, mas o que mais tem de errado na questão da informação dos diâmetros? Além da falta de um diâmetro, que deveria ter sido dito. Tá certo como foi colocado este diâmetro aqui? Do primeiro furo? Não, né? Por que não? Porque já a gente já sabe que esta linha, né, ela tem que ser total, ela não pode parar, é uma linha contínua de traçado fino e que nas extremidades da circunferência, então, vai ter as setas, mostrando as delimitações do meu diâmetro. Outra coisa muito equivocada que foi registrado aqui foi a posição dos 4 milímetros do furo.
ele é sempre em cima da linha de cota, não abaixo, não perdido como está aqui e não, né, colocado nesta posição. Ela teria que estar aqui. Gente, outro problema que a gente consegue verificar é a inscrição da numeração de cotas em alguns outros locais. Quais são os locais que vocês conseguem ver aqui que tem problema na inscrição das cotas? Onde eu tenho problema? Eu posso ter esses 4 milímetros inscrito dessa maneira? Posso? Não, eu não posso. Não posso. Está errado, por exemplo, a linha de chamada, ela não fica toda essa dimensão aqui. Ela passa um pouquinho da linha de cota. Ó, ela teria que ter acabado aqui. Estes 4 milímetros está escrito na posição errada. Lembrem-se do que falamos ontem. Nós não podemos virar o desenho jamais. Jamais posso virar o meu desenho assim para que eu faça uma leitura. Todos os desenhos técnicos, tá? Não importa se são desenhos aí. Deixa eu sair do programa que travou. Não nos importa se são desenhos. Então, o 16 está virado também? Não identifiquei quem falou, mas quem disse está certo na sua colocação. O 13 também está errado. O Robson. Ok, o 13 também está errado. Ó, este 4 aqui está errado, posição. Este 16 está errado. E este 13 está errado. Por quê? Porque nós sempre vamos ler a nossa cota deste formato aqui, ó. Aquilo que o nosso visual interpreta, do desenho anterior. Este desenho aqui estava tudo certo na disposição técnica aí da cotagem. Este aqui, ó, está virado. Seria como se eu tivesse induzindo a pessoa que lê a virar o desenho. E eu não quero virar o desenho. Eu sempre quero ler o desenho, né, a frontal de quem enxerga com relação ao selo. Então, esse desenho, assim, ó, eu diria para vocês que algo desse tipo... Gente, revisem quem for trabalhar aí com desenho, porque isso, assim, seria vergonhoso a entrega de um desenho desta característica, né, para uma linha de produção, para alguém interpretar, para alguém verificar alguma coisa. Os demais setores, aqui também, ó, só voltando ao 16, antes que eu fale dos setores que estão corretos. Este 16 está muito distante também a linha auxiliar, tá? Da cota com relação ao desenho. Esta distância aqui, ó, toda seria só permitida se nós tivéssemos uma outra cota aqui por algum motivo. Aí nós poderíamos ter toda essa distância. Fora isso, inadmissível uma distância dela. Agora, este 5 e esse 12 estão corretos? E são necessários? Aqui em cima? Esses aqui eu diria que estão corretos, né? Este 4 e esse 20 estão admissíveis, apesar da gente entender que a furação talvez ficasse melhor se nós trouxéssemos do eixo até o eixo do furo. Aqui, esse furo, nem pensar. Não tendo informação, é como se ele nem existisse no desenho. Falta de informações. O restante do desenho, ó, tá correto. Ah, desculpa, aqui tá errado, ó. Quanto à técnica de cotagem, esse 34 deveria estar em cima da cota. Beleza? Então, alguns acertos e alguns erros aí no nosso desenho. Deixa
Deixa eu voltar aqui, que saiu todos os meus rabiscos do roteiro anterior em cima do outro. Tá. Bom, ainda com respeito à cotagem de elementos diferentes, né? Temos aqui alguns problemas. Alguns, inclusive, identificados. Bom, por que aqui eu estou dizendo que está errado os 70 milímetros da primeira peça? Se embaixo eu estou admitindo... Para mim o desenho está horrível, não estou conseguindo ver o desenho. Não estás conseguindo? Vamos ver assim. Todos estão com problema de ver esse desenho? Tá meio estranho. Ele tá meio largo o desenho, meio... Meio largo. Ah, eu ampliei achando que melhoraria e no final... Aí ficou bom. Ficou bom? Tá. Achei que faria uma grande coisa melhorando, ampliando, piorei. Desculpem. Gente, por que aqui esse desenho? Primeiro vamos analisar. Nós temos duas vistas aqui, tá? Isso é indiscutível, ó. Vimos que nós temos um furo nesse desenho. Notem que na vista tem alguma interferência. Deixa eu verificar. Não, ainda continua. Acho que parou. Nós vimos aqui duas vistas, conforme eu conversava, né, com vocês, conforme nós falávamos. Temos um furo. A nossa peça tem um dimensional de 80 por 70. Correto? Correto. Correto. Por que aqui em cima eu estou com um X em cima dos 70 milímetros? E aqui embaixo eu admiti os 70 milímetros. Lembrem-se, as nossas cotas, nós vamos sempre dar o máximo de informações, aquelas que são pertinentes, inerentes à execução da peça. Informações demais caracteriza-se um erro de cotagem, correto? Ali eu tenho duas vistas. Pela característica das quais foram desenhadas, também já vimos que nós vamos ter sempre uma vista frontal, uma vista lateral esquerda e uma vista superior. Todos estão lembrados disso, cientes disso? Neste caso, foi representada apenas duas vistas, né? Com isso, a gente verifica que este 70 milímetros está demais no meu desenho. É uma cota desnecessária. Por quê? Porque na próxima vista, eu verifico os 70 milímetros. Então, nesta vista, não é necessário, em nenhum momento, eu informar para o leitor do meu desenho, né, o executante da peça, esses 70 milímetros. Caracterizaria-se um erro. O excesso de informações é erro de cotagem. Bom, com respeito à furação, está correta a informação que está sendo dada aqui? Eu estou informando o que agora, com respeito a esse furo? Raio. Aqui é, professor? O raio. Não, raio. Perfeito. Quem respondeu aí o raio? O raio. Então, aqui está representado o raio. Está escrito, né, a letra R, demonstrando que é um raio, apenas uma seta sinalizando. Até aí, ok. O raio poderia ser colocado dentro do desenho? Poderia. Sabemos que sempre que for necessário colocar alguma inscrição, principalmente quando é um chanfro, um furo, que são detalhes da peça, às vezes a gente não tem local, né? E pode ser informado dentro do desenho. Mas, preferencialmente, fora. Por que nesse caso aqui,
Nos parece que tem tanto espaço na peça, mas foi colocado fora. Foi colocado fora porque, pela questão do selo, que se tivéssemos o selo aqui no canto inferior direito, frontal aí de quem enxerga a planta, as cotas sempre começam nos eixos das abscissas e das ordenadas com relação ao selo. Então, para que esse raio seguisse a sequência de cotagem, de informação de cotagem, ele foi colocado aqui fora. Eu diria que eu traria ele mais próximo ao desenho, apenas. Não precisaria ficar tão longe aqui do desenho. Mas, harmonicamente, está aí correto. Este 40 milímetros está correto ou errado como ele foi escrito? Tá correto. Está correto, mas ele tem um pequeno problema. Só a distância das... Perfeito, Cristiano. A distância. Porque o que acontece? Notem que nós temos que obedecer aqueles 8 milímetros e os 6 milímetros. Lembram da sequência com relação ao início da cotagem da margem, né, do entorno do dimensional do desenho? Então, nós temos o 20 muito próximo ao desenho e o 40 muito distante do desenho. Eu não grifei aqui com um X para dizer que está errado, porque, né, para a gente também admitir, eu queria mostrar outras coisas. Mas o certo, deixa eu puxar aqui de novo para ver se eu consigo colocar o lápis, né? Ó, esta distância aqui está equivocada. Ela deveria ser próxima, né, com este 20 milímetros. Então, este 70 já está visto que ele está completamente equivocado aqui em cima, bastava esse. Aqui embaixo, fez menção, não sei se vocês estão enxergando, que tem um X bem grande aqui. Aqui tem um símbolo de diâmetro e o diâmetro da peça. Tem dois problemas aqui nessa inscrição aqui, ó. Quais são? O 20. O 20. Deixa eu sair daqui para ver quem é que está falando. Quem falou? Ah, o Rafa. Gente, perfeito. 20 está equivocado ali porque é informação demais. Eu já informei que aquele furo tem, né, 15 de raio. Começa que jamais eu teria aqui 20 de diâmetro. E ainda mais com a inscrição do símbolo de diâmetro do lado do 20. Qual seria a inscrição correta se fôssemos colocar o diâmetro aqui? Seria o D, né? Maiúsculo, assim como o raio. Outra coisa que não é 20 de diâmetro. O que é o 20, na verdade, no desenho todo? É o diâmetro? É o eixo. Não, é o eixo, né? Eu vi o Robson fazer ali que não. É o eixo, é a nossa referência de coordenada do nosso furo. Ou seja, ele tem do eixo da abscissa 20 milímetros, assim como ele começa com relação ao eixo das ordenadas, ao contrário, desculpem, 40 milímetros. Então, isso são as dimensões do nosso furo para que a gente consiga fazê-lo numa precisão. Então, esta coisa aqui embaixo que foi escrita está completamente equivocado. O desenhista aqui colocou como sendo diâmetro, admitiu um diâmetro que não existe, porque se fosse escrever seria o D e 30 e não 20, e seria aí um preciosismo, né? Um exagero de informações. Bom, baseado nisso, qual é o problema aqui dessa peça de baixo, como um todo? Só por causa desse 20 que a pessoa resolveu colocar. Mas... Oi? E o outro 20 ali, professora? Do outro lado ali. Isso, tem ali o problema. Não identifico quem fala, mas ali tem um outro problema, aquele 20, que deixa a nossa peça com um problema geral. Tudo porque fomos inserindo um diâmetro que não existia de 20. Não precisava, já estava informado lá em cima que o diâmetro é 15, né? Porque mostramos o raio. Se não tivéssemos colocado isso aqui,
Teríamos seguido a sequência de cotagem. Qual é a sequência de cotagem? Imaginaríamos aqui embaixo, canto inferior direito, o selo, colocaríamos esse 20, né? Aqui, neste canto direito, e aí sim o 70, né? Colocado ali conforme está escrito aqui embaixo, e não lá. Aqui no local do 20. Isso seria a sequência de cotagem. Então, essa invenção aqui de ter colocado esse eixo, esse diâmetro, desculpem, né? Que nem existe nesse valor, foi um equívoco geral para a nossa peça, que deixou ela completamente errada embaixo aqui, conforme as técnicas de cotagem. Sem contar a distância, né? Que alguém falou aí, que o 20 está com uma distância desproporcional. Assim como esse 80, tá, gente? Da peça de cima. Ele está muito aqui. E se não tivesse toda essa poluição aqui, ele deveria ter sido colocado aqui. Mas como tínhamos essas informações aqui do eixo, né? Quais são as outras reorganizações que a gente poderia fazer neste desenho e ele estaria mais correto ainda? Neste aqui de cima. Tá, o 70 já está mais que dito que ele não poderia estar ali. Colocaríamos esse eixo de 40 dentro da peça. Isso era possível fazer, assim como este 20. O que me proporcionaria colocar o 80 aqui, de acordo com a sequência de cotagem com relação ao selo. Até aí, tudo bem? Posso fazer a pergunta, professora? Pode. Não te enxergo, Cristiano, não sei se... Desculpa, estava fazendo um negócio aqui. Se a gente pegasse aquele raio 15, tá? E tirasse ele dali, sumisse com ele dali, e colocasse naquela vista superior, poderia ser? Aí colocaria 30? Aí poderia ser. Só que o que acontece? Nos desenhos, normalmente tu vai ver, por uma questão aí de convenção, digamos, que sempre os raios, os diâmetros são cotados no furo e não na projeção dele. Por isso mas que eu diria... não está errado. Isso, não estaria errado, tá? Mas por isso que eu diria para ti que ainda assim toda essa informação de eixo e de diâmetro ou raio, porque aqui tanto faz, né? Tu já sabe que tanto faz tu ter informado o diâmetro ou o raio como está aqui. O problema foi como as pessoas disporam isso aqui dentro do desenho. Agora, se tu tivesse feito a opção de colocar ele aqui embaixo, se não fosse esta vista aqui, fosse outra, por exemplo, tu poderias colocá-lo aqui embaixo, porque tu terias que dar essa informação para o teu leitor. Aí, então, né, tu faria menção aí do diâmetro. Mas não do jeito que está aqui, tá? Ok? Aquele símbolo ali, aquela letra grega φ, gente, não, nunca, né? Nos desenhos a gente nunca vai colocar aquilo. Bom, vamos prosseguir. Então, ainda, né, com respeito à cotagem de elementos diferentes, né? A gente tem a localização aí para verificar, né? A localização do furo em relação ao comprimento da peça. E aqui nós temos alguns exemplos, ó. Aumentei a peça, não sei se ficou ruim de verificar de novo. Tá bom de verificar, de ver, de ler? Tá? Bom. Então, aqui nós temos duas peças. A peça A e a peça B. Notem que aqui nós temos duas opções de cotagem, não sei se vocês estão vendo. É a mesma peça, só que temos aí, como é que eu diria? Referências, né? Diferentes. Vamos, então, começar pela peça A do canto esquerdo. De acordo com as técnicas de apresentação das vistas no papel, está correto? A disposição disso aqui está correto? Para mim tá. Boa noite, professora. Para mim também. Boa noite. Bom, para mim também está correto.
Por que que nós diríamos que está correto? Porque nós temos, então, uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista superior. Qual diedro? Primeiro. Acho que é o Primeiro primeiro. diedro. Por que que diríamos isso, apesar de não termos um selo nos indicando? Pela característica como ficou disposta as peças. Frontal, lateral e superior. Sempre vai ser assim no primeiro diedro? Sempre, a vida toda. Não vai mudar nunca, vai ser sempre com esta característica. Bom, então vamos pegar a nossa vista frontal. O que que nós verificamos aqui neste desenho aqui onde eu passo o cursor do mouse? Nós temos aí cotagens, né, de diferentes elementos. Temos um tracejado, né, na nossa peça. Estão vendo aqui? Uhum. O que que nos indica esses tracejados? Furo. Um tracejado nos indica furo e o outro tracejado? Ela tem Um um corte. rasgo. Isso, ela tem um rasgo, um rebaixo. Então, como na lateral nós não conseguimos, né, verificar isto, porque, notem, o furo ele está dentro da peça. Então, o observador que olha este elemento aqui onde eu passo o cursor, que tem um formato aí meio pé de escada, né, meio patamar, né, quem entende um pouco de desenho, verifica que não enxerga esse rasgo, esse furo bem a centro da peça. Então, ele precisa ter um tracejado para que informe, né, para mim, que não sei ainda o restante do desenho, que existe um furo dentro dela. Bom, de acordo com as técnicas aprendidas aqui em desenho, este tracejado está correto? A apresentação dele? Da linha de centro, professora. Oi? O da linha de centro? Isso, aquele do furo. Primeiro, vocês já identificaram, né? Não sei se todos. O furo está aqui. E o rebaixo, né? O rasgo está aqui. Bom, neste aqui do furo, eu consigo observar que eu tenho um tracejado até aí, beleza, corretíssimo. Nos informou que existe, né, esse tal vazado, né, essa furação na peça. Porém, gente, ele está na mesma magnitude de espessura. Tá certo isso? Não. O pontilhado está correto, a posição da furação nos parece correta, porém, eu tenho que ter aquele pontilhado com um traço, com linhas menos espessas, beleza? Isso é a figura de um livro, né? De um livro de desenho. Então, ele saiu aí, né, com esta espessura. Não tive como mudar isso, mas estou fazendo menção para vocês que, se fôssemos desenhar isso, né, nós não poderíamos desenhar com essa espessura toda aqui. Teria que ser uma linha mais enfraquecida. Bom, com respeito às técnicas de cotagem, que é o nosso objetivo hoje, o que que nós temos aí de certo? O que que nós temos aí de errado? Nesta primeira peça. Eu diria para vocês que, se eu fosse fazer a cotagem, né, que às vezes, bem entendido, né, gente, que nos passa porque somos humanos. Mas, o que que tem aqui no primeiro conceito de equivocado, eu diria, né? Sabemos que as cotas sempre começam com relação, né, ao eixo abscissa e ordenada, com relação ao nosso selo, que neste caso, vamos supor, estaria aqui, tá? Canto inferior direito. Este 50 milímetros, que representa a altura dessa peça, está corretíssimo. Logo, os 80 milímetros deveria aparecer aqui embaixo, concordam?
Neste Sim. caso, os 80 milímetros deveria aparecer aqui. Aí nós teríamos esses 50 milímetros fazendo a representatividade deste rebaixo que temos aqui na peça. O restante, Também eu diria ok. Ou seja, os 50 milímetros e os 20 milímetros. Todos concordam comigo? sim. Sim, né? Por que isso? Porque aí nós estaríamos respeitando aquela origem de onde inicia-se fazer a cotagem. Então, neste caso, seria o equívoco, né, do primeiro desenho aqui, da primeira vista, eu diria. Bom, depois eu tenho aqui a minha vista lateral. Notem, eu vejo que na vista lateral me representa os 50 milímetros, né? Da largura da nossa vista. Tenho um eixo representado aqui num tracejado fino, né? De espessura fina. Aqui eu tenho, né, as minhas cotas, né? As linhas auxiliares estão corretas, tanto no traçado, quanto também, né, no acabamento delas com relação às cotas. Verifiquem que, a fim de deixar o desenho harmônico, optou-se por botar as setas entrando na linha auxiliar, na linha de chamada, como a gente chama. No caso aqui, da linha desse chanfro, né, desse rasgo que tem a peça, foi colocado o 20 ao lado. E as setas, né, não tinha outro modo. Por quê? Porque é no meio, não é nas pontas, então não teríamos outro modo de subscrever isso. Até porque esta seta, onde eu estou com o cursor do mouse em cima, ela serviu para o fechamento desta cota aqui, bem como para essa cota do rasgo. O que é esse mais ou menos 0,1 que tem aqui? A medida tem uma variante de mais ou menos 1 milímetro. Isso, Nicolas. 0,1. Aquilo é um detalhe de margem de erro, né? Neste desenho, admite-se uma imprecisão naquele valor estipulado. Se for confeccionada com 0,2, posso? Não. Porque foi dito que a margem de erro admitida é 0,1. É um percentual, para mais ou para menos. Ah, tu diz, no caso, quando ela foi fabricada. Isso. Ah, tá. Não que não nos interessa agora a fabricação fosse... disso, mas já estou fazendo uma menção para vocês que foi estipulado. Lembre-se, vocês trabalham com precisão. Tudo na vida de vocês vai ser precisão. Então... Desculpa. Quando tu falasse que, no caso, tu estava fazendo a peça, eu achei que fosse, no caso, tu tivesse botado ali 0,2. Ah, tá, não, é 0,1. Eu só brinquei. Se tivesse 0,2, poderia ser né? Seria uma peça que poderia ser usada? Não poderia, né? Dentro do nosso processo de fabricação. Bom, aqui nós temos uma simetria, nós temos a informação de 10 milímetros, que é justamente a altura deste rebaixo. Até aqui, eu diria que a nossa cotagem está certa ou errada? Nesta peça. Certa, né? Bom, vamos para a peça de baixo. Para a peça não, desculpa, para a vista de baixo. A superior. Esse tracejado cheio tá certo? Tá. Tá. Quem disse está, por quê? Que nós vamos concordar. Rafael, é a parte do rasgo de cima. Isso. Então, o traço cheio nos indica o rebaixo, mas aquilo está maciçado.
Diferente do outro caso, que nós tínhamos um pontilhado nos mostrando, né, como que acontecia ali aqueles rasgos, aqueles furações, né, nas peças anteriores. Neste caso, está mostrando diferente, está mostrando este ponto de vista aqui, na parte de cima. Bom, temos aqui um furo. Neste furo, temos uma menção de 3/4. Isso é raio ou é diâmetro? Diâmetro. Diâmetro. Quando falarmos nessa linguagem, né, sempre vai nos remeter a diâmetro. Isso já está mais que praticamente assim convencionado na cabeça de todo mundo, né? Inclusive de quem não trabalha com isso, remete-se a diâmetro. Nota-se que a furação e a disposição, como foi colocado a inscrição desse diâmetro, também pode-se dizer que está correta. Setas indicando aqui para o final do círculo, né, da circunferência, e a inscrição, né, do diâmetro aqui, escrito 3/4, corretamente, em cima da linha de cota. Bom, vimos também que nós temos menção de um raio. Esse raio representa quem? A borda. A borda, porque a nossa peça não é um quadrado ou um retângulo, né, perfeito, essa parte aqui. Ela tem uma borda, né, que tem aí 10 milímetros de raio. Foi indicado aqui, né, a posição para que se localizasse o raio, até aí tudo perfeito. Gente, esta cotagem aqui, que nos dá o eixo, está correta? Não. Não. Vários probleminhas, né? Tipo, espessura da linha de cota. Não pode nada com espessura cheia, né? Como está aqui. A linha contínua, um traçado fino, menos espesso que os demais. Este 25 milímetros, ele foi inscrito em letra maior que o restante todo da peça, né? Do conjunto. Não pode. Vejam que mesmo que o restante tivesse escrito nesta letra, estaria desproporcional. Notaria-se um erro de escala crasso no desenho, justamente pela inscrição dele em tamanhos aí desproporcionais. Então, teria que ser colocado aí na mesma letra, né? Outra coisa, este 25 milímetros que está escrito correto, porém, ele parece que está mais distante do desenho do que este de cima. Aí eu não sei se a representação... Acho que passou a interferência. Aí eu não sei se a representação deixou o desenho com esta característica justamente por estar muito cheio essa cota aqui de cima. E aí deu a sensação de que ela está mais próxima que a outra do desenho, ou vice-versa. Neste caso, eu apontaria isso como problema nessa peça aqui de baixo. Bom, vamos para a peça do lado. É a mesma, né? O que tem de diferente? Ela está com... Pô, me esqueci o nome da medida, professora, que no caso, essa primeira aqui, que é, no caso, como se fosse uma padrão, e essa daqui como se fosse uma medida secundária. Isso, ela está disposta, né, nas medidas secundárias. Todos Isso. concordam com o Nicolas? Foi o Nicolas, né, que falou? Sim. Foi. Todos concordam? E o 55 também está errado embaixo. Isso. Eu acredito que teus colegas, assim como eu, concordam contigo. Então, essa foi feito uma cota direta neste conjunto e aqui foi feito, né, a indireta, ou seja, aquela que a gente visa os detalhes. Bom, eu diria que nesta vista aqui,
na vista frontal, né? Nós temos o 50 novamente disposto corretamente. Poderíamos dizer que o 30 está disposto corretamente? Poderíamos, né? E, por consequência, esses outros 30 também. Bom, no caso, aqui foi feita a opção de colocar o 80 na vista superior. Posso fazer isso? Sim ou não? Acho que sim. Eu diria que sim, posso fazer, mas deste jeito que foi feito? Desse jeito, acho que não, mano. Deste jeito não deveríamos. Este 80, ele está muito bem deduzido, né? Muito bem sacado, cotado na peça de baixo, eu diria. Porém, a posição dele está equivocada. Ele deveria estar aqui embaixo, onde diz 55. Este 55, eu falo para vocês que, no meu ponto de vista, ele é necessário à peça. Concordam? Sim. Sim, né? Sim, Bruno. Por que eu diria que aquele 55, apesar da gente já saber que ele está errado, tanto na posição quanto na característica, né, da descrição dele, eu diria que ele é necessário. Por quê? Como é uma peça mais complexa não existe, né, gente? Como é uma peça complexa, aquele 55 é mais um subterfúgio para que a gente consiga fazer, então, a verificação daqueles eixos, né? Ele nos auxilia. Eu, no meu ponto de vista, não diria que é uma informação a mais, né? Que é um excesso, que é um preciosismo de informação. Eu diria que ele faz necessário, porém não neste local. Se ele estivesse neste local aqui, que ele tivesse numa inscrição menor, linha de cota, né? Contínua, porém menos espessa, né? Iguais às demais linhas, e os 80 abaixo dele. Então, com ele menor, eu conseguiria trazer ele mais próximo ao desenho. Colocaríamos, então, os 80 aqui, ó, abaixo dele. Aí, sim, eu falaria que este desenho está bem cotado, né? E com uma precisão aí de detalhes de maneira correta. Bom, esses eixos aqui do 25, também a gente já tinha apontado a necessidade dele. O que tem de errado com relação ao furo? Sempre que nós fizermos menção a um furo, né, a um detalhe como este na peça, nós temos que ter um eixo. Qual eixo? De ordenada e de abscissa. Então, eu diria que estes 25 aqui da primeiro modelo está faltante aqui. Deveria ter sido informado, claro que nas posições corretas. A demais vista, né, que é essa aqui lateral, não há o que a gente apontar nela. Nós já tínhamos verificado que ela estava relativamente, né, correta aí com relação às nossas técnicas aí de cotagem. Bom, com as informações que temos aqui, se não tivesse esses problemas de grafia, porque notem que no desenho B nós temos problemas aí de grafia, né? Ou seja, de entrega do desenho, né? Daquela característica de entrega correta do desenho. Eu diria que eu entregaria esse desenho a vocês se vocês executariam a peça. Beleza? Que assim vai ser, né? Daqui uns dias, a professora Alex vai entregar e vocês vão fazer a peça. Bom, então, prosseguindo. Ainda, né, de acordo aí com cotagens de elementos diferentes. Temos aqui, não sei se ficou ruim a resolução da imagem, que ela é um pouco grande. Alguém não consegue ler?
Ah, pra mim ficou ruim. Ruim? Tá. E agora? Não, piorou mais ainda. Piorou mais? Agora não dá. Agora piorou. Daquele jeito tava bom, eu acho. E assim, olhando por partes? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom. Bom, vou dar uma visão geral. Aqui nós temos também, né, um elemento, uma peça qualquer, né, desenhada em perspectiva, né, está aqui. Verifica-se, né, que ela é aí um retângulo. Ela é maciçado, né, com furações, né, mais ou menos, eu diria, né, na contextualização do centro, né, dele. Bom, pelo que a gente observa, assentimento neste retângulo é que nós temos aí furos com N referências, né? Ou seja, cada um deles vai nos remeter a um eixo de ordenada e de abscissa. Bom, então está aqui, ó. No primeiro momento, estão enxergando essa peça aqui da referência dele? Está aqui. Foi feito um desenho onde se posicionou, né, como uma planta baixa, por exemplo. O Maicon, que trabalhou com topografia, né, deve verificar que esse desenho é muito parecido quando faz sondagem de solos. Ou seja, nós fazemos uma vista, né, em planta baixa, como a gente chama, indicando as perfurações, cada uma com o seu respectivo erro. Oi? Sim, isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Então, aquilo faz-se nas sondagens. Sondagem é o quê, gente? Remoção de solo, né? Para que a gente verifique o que significa cada parte ali que compõe aquele local onde a gente vai fazer a obra. Se é argiloso, quanto de argila, quais as camadas, né? Para que se possa fazer o estaqueamento. Bom, não importa como a gente vai enxergar o desenho, né? Se é algo desse tipo ou se é uma peça aí mecânica mesmo, né? Nós temos que verificar o quê? É necessário a gente ter este visual, como se víssemos a peça, né, de cima, fazendo referência aos eixos. Só que aqui nós temos alguns problemas. Quem me cita? Quem começa os problemas, já que é uma lista deles? Eu posso falar, professor. Parece que está virado, né? A visão. Isso. Superior. Parece que está virado. Por que eu te digo que ele está com problema de técnica de desenho e não virado? O 20 e o 60 ali estão complicando, já. 20 e o 60, para deixar... Ah, sim. 20 e 60. O Cristiano, eu entendi o que ele quis dizer. Ele olhou a peça nesse formato, ele se imaginou no terceiro diedro, correto, Cristiano? Não, me imaginei no primeiro mesmo. Só que, se for olhar a peça de cima, a vista superior, parece que está estranho isso aí, né? Gente, esse desenho está todo estranho. Ou eu estou errado? Não, sim. Sim, tu tá correto. Esse desenho está todo estranho. Por quê? Porque ele tem N problemas de cotagem. De cotagem, não só de cotagem, mas de expressão gráfica mesmo. O que eu quero te dizer com isso? Em primeiro lugar, aqui, vamos imaginar que pela posição da peça, fôssemos dizer que as projeções estariam feitas lá no terceiro diedro. Tá. Ou no primeiro, para não complicar, já que o Cristiano enxergou no primeiro. Bom, gente, aqui, ó, o que significa essa letra A? Com as setas. Vamos voltar. Sempre que a gente vai fazer... Professora? Seria uma referência? Uma referência. Todo desenho
que nós vamos apresentar furações, a gente precisa, primeiramente, antes de mais nada, locar o leitor. O que é locar o leitor? É colocarmos a pessoa numa referência geométrica, né, ali dentro do plano que ela está visualizando. Por exemplo, o Maicon acho que vai entender. Na questão da topografia, nós temos um terreno onde a gente vai cravar estacas. Vocês já devem ter visto aí, né, nas indústrias, quando cravam estacas, né, no solo para conter a edificação ou para conter aí um case, enfim, o que a gente necessitar. Ali é feito perfurações e é colocados, né, eixos. Na residência da casa da gente é colocado esses eixos. Esses eixos, né, cada ponto tem a sua referência. Então, o primeiro equívoco do desenho que eu apontaria, né, para começar a enumerar os problemas que tem esse desenho. Primeiro equívoco. Está sendo dada uma referência A por 2 vezes a mesma referência para corresponder a um eixo. Gente, nós não estamos com este segundo furo aqui, esse furo de diâmetro maior, na mesma linha de referência. Foi feito, representado aqui como se houvesse uma dobra. Tá. Até aí, tudo bem, poderíamos até admitir. Mas não, a gente teria que fazer eixo de ordenadas e eixo de abscissas aqui. Quando fizéssemos isso, por exemplo, as ordenadas iriam coincidir, né? Os eixos. A gente verifica isso. Agora, ao contrário, não. Aí começamos com a lista, né, de problemas. O que eu diria que tem de problema? Primeiro problema do desenho, bem aqui em cima. Estão vendo? Começa que eu tenho um 70 perdido. A maneira como esse 70 foi disposto pode muito bem confundir a pessoa como sendo 70 essa parte da peça. O visual diz que não, mas ele está solto aqui. Ele deveria estar aqui em cima, onde eu passo o cursor do mouse. Os 35, ok. Bom, outro problema que nós temos na lateral aqui, ó, na lateral direita. Nós temos uns 100 milímetros que a gente julga ser toda essa lateral da peça, correto? Do jeito que esses todos estão vendo aqui os 100 milímetros? Sim. Sim, né? Sim. Do jeito que ele foi disposto, eu não consigo entender porque ele colocou o eixo aqui, ó, que não está todo pontilhado, nem nas abscissas, tampouco nas ordenadas, tá? Esse plano aqui. Ele colocou o 100 próximo, que me faz ficar perdida se esse 100 é toda a lateral do desenho ou é uma parte do desenho. Bom, novamente outro problema. O 50 também. Tudo isso aqui está virado. Já sabemos que tem que ser lido, né? Daqui de baixo para cima. Ambos. E este 100 tinha que vir para o meio da peça, para o meio da cota, e colocado aqui nessa posição. Esse 30 estaria certo se ele não tivesse virado e fora de posição. Ele está, sim, além de virado, fora do eixo da peça. Ou seja, completamente errado. Estaria, né, censurado, eu diria, no desenho, essa característica aqui para determinar os eixos aí dessa furação. Este 15, está certo ou está errado? Eu acho que está certo, professora. Eu diria que ele está errado. Ah, não, tá... Por quê? A linha auxiliar acaba muito antes dele. Ficou a linha de cota perdida. Não é assim a técnica de desenho. Diz que tem que vir, né, e passar levemente aqui a linha de cota, essas linhas auxiliares. Então, esse canto aqui está cheio de problemas.
Voltando ao 70 aqui em cima e ao 35, o 35 eu não lembro se eu falei, né? Ele teria que estar aqui em cima, e esse 70, levando a convenção, né, da técnica de cotagem, ele teria que estar aqui embaixo, ó. Correto? Sim ou não? Sim. Sim, né? Correto. Seria o correto dele estar, seria na posição aqui embaixo. Bom, vamos para a nossa lateral. Gente, 60 milímetros e 20 milímetros. Tá correto? Não. Não, tá errado. Está virado, está fora do centro da cota. Aqui foi como se a pessoa quisesse colocar esse 60 um pouco mais para cá, para não ficar, né, descentralizado dessa linha de eixo. Então, isso tudo aqui está virado. Outra questão são, novamente, com referência aos eixos. Aqui, ó, a gente tem tudo relacionado a onde posicionar ele nos eixos aí das ordenadas. A altura, né, desses furos, vamos dizer assim. Tá, mas e as cotas que me indicam o meu eixo aí das abscissas? Onde estão? Não estão. Não está informado. O local onde elas deveriam, mesmo que a gente sabe que tem mais detalhes aqui de desenho para baixo, o local que elas teriam que aparecer neste desenho seria, né, posicionadas aqui, que nem a gente já viu anteriormente. Porque este desenho é aquele que nos remete, tá? Aí, os posicionamentos de onde a gente deve perfurar. Bom, ainda nos eixos. Tudo isso que está representado nos eixos, tá correto? Não. Não. Gente, a pessoa não levou em conta uma sequência lógica. O primeiro eixo ele marcou com uma cruz, né, bem ao centro, e depois um traço, né, um tracejado, algo do gênero, fora da linha. Então, o que que nos remete a esse furo aqui? Do quadrante superior esquerdo? Nos remete que ele simplesmente fez uma cruzinha ali dentro do desenho, né? Fez uma representação de plano. Está completamente equivocado. Não é um traço ponto, né? Não é um tracejado que tem a linha. Está errado. Este aqui, eu diria que está o correto. Dentro da lógica da representação. Mas não tem medida nenhuma, professor. Não, estou falando na representação de desenho. As medidas... A marcação dele. A marcação do eixo, da linha, né? A espessura, o tracejado da linha do eixo. Parece um alvo de arma. É, né? Parece. Ô, professora. Gente, oi. Tu olha, o desenho primeiro tá assim, né? Aí tu olha o desenho do lado, parece que eles fizeram assim com o desenho, ó. Sim, com eles certeza botaram o desenho fizeram. do lado. O que eu diria no todo desse desenho? O desenho está cheio de problemas, ele não tem nada certo. Ele tem que ser devolvido e a pessoa que desenhou demitida da empresa. Tudo errado. Tá? Ó, o Robson faz que não. Tá, mais uma segunda chance, então. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, o desenho tá muito... Pois é, né? Não faz sentido. Gente, o desenho está muito errado. Está muito errado. Ele leva a distorções ali, né, que a gente não pode ter. Como, por exemplo, as posições. Eu já falei para vocês que se aquilo fosse, né, não uma peça mecânica, mas um traçado aí de uma marcação de um terreno, onde será colocado os blocos para vocês assentarem uma residência, por exemplo. Onde vai se fazer um estaqueamento. Nós temos que perseguir o eixo. Então, esse desenho não mostra os eixos, não nos faz... Ali deveria ter um plano cartesiano, né, mostrando as iniciais ali, né, os pontos de começo e fim do desenho, demarcando isso, e o desenho estar na sequência daquilo que a gente está enxergando, que é o que o Nicolas observou. Nos colocaram numa projeção, numa posição dentro do diedro e fizeram em outro
esse é o problema do desenho já de cara. Não temos aí a sequência de observação igual que a gente vê desenhado. O objeto está numa posição e a pessoa desenhou noutra posição. Então, esse é o primeiro erro do desenho. Só por isso ele já tinha que voltar, não precisava nem olhar o resto. Vocês estão achando demais, mas é assim que funciona. Por exemplo, se vocês... Vou dar um exemplo e podem confirmar caso ache que é mentira. Se vocês chegarem na Prefeitura Municipal de Rio Grande com documentos para entrar com uma planta, que é isso aí que a gente está vendo. Uma locação de um empreendimento é aquele desenho que nós estamos verificando agora. Se tiver algo deste gênero, vocês conseguem fazer o protocolo? Eles nem analisam se tem cota faltando, sobrando, se teu empreendimento está na matrícula que tu está querendo registrar ali, se não está. Eles nem vão ver essas coisas. Eles vão te devolver, fechar o teu processo e te devolver dizendo que está fora. A mesma coisa a escala do desenho. Se chegarmos na Prefeitura de Rio Grande, tentarmos protocolar um desenho, por exemplo, de uma planta, situação e outra localização com escalas ali, dizendo 1 para 5.000, 1 para 200, que são as nossas escalas de redução usuais para isso, né? E o observador, o leitor ali, o receptor desse projeto, abrir isso e verificar que é impossível, porque ele tem noção. Ele fecha o processo, não interessa mais nada para ele. Se o solicitante é o dono mesmo, se não é, se tem uma... O restante não importa, é devolvido. Então, eu diria isso para vocês. Esse desenho aqui não era nem para ter saído do plano da ideia de quem fez isso. Ok? Então, aqui, gente, se nós quiséssemos passar o resto da aula analisando, talvez nós acharíamos mais problemas. Bom, aqui embaixo, mais problemas, né? Quais? Aqui ele está fazendo uma menção daquela referência A, que deveria ser a mesma de cima. Posicionamento errado, que não nos diz nada com o que a gente está vendo aqui em cima. Nota-se que as cotas estão novamente viradas, todas praticamente, ó. A questão dos diâmetros, né? Está sendo dito aqui de uma maneira diferente. Essa é a maneira que o Nicolas rebaixo, perguntou. né? E tá, no caso, no terceiro desenho, está apontando um rebaixo que não aparece nos outros desenhos também. Também. Não nos disse nada disso anteriormente. Falta de vista, né? Porque um desenho complexo desse, com furações desse tipo, nós teríamos que ter todas as vistas, né? Não consegue nos dizer absolutamente nada. A questão aqui da pergunta do Nicolas, se eu não me engano, com referência ao exemplo anterior, se não estou enganada, né? Na disposição dos diâmetros. Posso falar dos diâmetros na outra vista? Como se fosse uma cota? Pode. Foi falado aqui. Mas o desenho tem tanto problema no contexto geral que esse desenho aqui, o que poderia ter de correto, torna-se indeferido, vamos dizer, porque a gente não consegue executar. Eu diria, novamente, não deveria ter saído da cabeça de quem desenhou nada disso aqui, porque ele está cheio de problemas. Isso aqui é o típico como não desenhar. Ali são erros muito pequenos, muito provincianos, né? Primitivos, digamos, das técnicas. Não corresponde a nada com o que a gente aprendeu. Né? A questão dos eixos mesmo, cada um representado de um jeito, né? Não tem... Eu diria que está sem lógica, sem fundamentação técnica, né? Aquele desenho ali. Tive que sair e voltar de novo porque travou. Bom, então, né, podemos ter ainda dentro dos exemplos de cotagem por coordenada. Também é necessário, né, construir uma tabela com as cotas de posição e dimensão dos elementos. Aquilo que eu falava para vocês. Quando a gente vai fazer cotagem por coordenada, é necessário que a gente informe certos eixos
o posicionamento deles, façamos uma referência e, por consequência, uma tabela. Por quê? Porque senão fica ali, naquele exemplo, nós tínhamos ali 4 furos. Mas se nós tivermos, por exemplo, o que eu falei para vocês, a locação de um edifício, nós não vamos ter mais 4 furos. Nós vamos ter aí 200, 250 furos. Pois eu tenho que distribuir a carga do prédio todo em estacas. Então, eu vou ter muito mais que isso, né? Então, faz-se necessário a gente fazer uma leitura complementar. Lembram da planta de detalhes? Pois é. Então, agora ela volta de novo, né, a ser necessária aí para a gente. Bom, então... Para aí que travou. Está aqui. Estão enxergando bem o desenho? Então, ficou bom ali? O que a gente tem aqui? Vamos dizer aí, né? Temos uma chapa, vamos supor, com furações. Quantas furações temos? 10. Notem o que eu falei antes naquele desenho equivocado para vocês. Lá nós tínhamos os furos e nós não tínhamos aí a menção dos eixos, né, de ordenadas e abscissas de modo correto entre eles. Nós tínhamos lá divergências. Aqui o que foi feito? Foi remetido ao leitor, né, o eixo da abscissa e o eixo da ordenada. Foi mostrado aqui graficamente como que é. Bom, com base nisso, iniciou-se o desenho na origem. Está aqui onde eu passo o cursor do mouse. Foi feito as furações. Aonde os furos coincidiam, foi usado a mesma linha, né, de eixos, correto? Por exemplo, o ponto 4 e o ponto 3 são coincidentes em que eixo? No Y. Isso, no eixo das ordenadas. Isso. Eles são coincidentes no eixo Y, aproveitou-se, né, e se interligou este eixo. Os pontos 6, 7, 5 e 8, eles têm algumas coincidências. Notem que eles parecem interligados. O 6 e o 7 nos eixos das abscissas, das ordenadas, desculpem. O 5 e o 8 das abscissas. Ficou um desenho harmônico e aproveitou-se aí a menção dos eixos. Mesma coisa com os demais, né? Por exemplo, aquele que delimita aí, né, a proximidade da nossa chapa, né, que eu inventei aqui, que é uma chapa com essas perfurações, temos aí os pontos 1, 2, 9 e 10. Esses pontos, né, estão também interligados. O ponto 2 e 10 no eixo das abscissas, bem como o 1 e o 9. O que isso significa na prática? Que na nossa tabela eu posso fazer uma menção. Lá, né, eu posso citar, por exemplo, os pontos 1 e 9, né, que estavam lá em cima, estão no mesmo eixo. E dar apenas as distâncias, né, como se fossem coordenadas. Uma questão, gente, que eu não falei ainda, é como que é posto essa nomenclatura dos eixos. Vocês notem que existe uma harmonia, né? Aqui, optou-se por começar pelo número 1, o 2, depois vindo, né, numa sequência, sempre com relação ao eixo das ordenadas, correto? Bom, se fosse lá no meu caso da construção civil, não seria disposto assim. Lá nós começamos
do canto superior esquerdo e fazemos todas as numerações. Se são ali 3 furos lá em cima, né? A gente faz e vem com a sequência no eixo das abscissas. Então, por exemplo, o Maico aí me corrige se for ao contrário, nas plantas que ele via lá. Mas é isso. Se fosse locação tanto de estacas quanto de pilares de um edifício, de um cais, de uma residência, nem me interessa. Seria aqui, por exemplo, o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3, o eixo 4, não tem nada mais para cá. O eixo 5 seria aqui exatamente por coincidência onde está o eixo 5. O eixo 6, o eixo 7, porque antes eu não tenho nada nesse aqui, né? E aí, voltando, o 8, o 9 e o 10, por coincidência, no mesmo ponto. Seria essa sequência. Aqui foi feita uma sequência, né, com relação ao eixo aí do Y. Por que isso? Porque é uma convenção. Sempre que a gente falar de eixos, por exemplo, a gente tem que pegar e transportar. Normalmente, no meu caso, é por causa da distribuição de cargas. Se eu tiver na minha cabeça que a nomenclatura, né, que a sequência dos meus eixos são essa que eu acabei de dizer para vocês, vai ficar muito fácil, por exemplo, eu dizer que a minha sondagem dos solos tem aquela numeração, o Robson vai entregar o projeto das estacas na mesma numeração, o João lá vai entregar o projeto das cargas distribuídas nos pilares do primeiro pavimento na mesma numeração. Ou seja, tudo aquilo que eu estou distribuindo, vamos supor, do 20º andar, que é carga, que é peso, que é problema, vai sair exatamente onde eu necessito. Então, posso mudar isso? Nunca. Não é só uma convenção, é uma técnica que a gente usa para estabelecer coisas, né, futuras, maiores aí para os projetistas que vão vir. Então, quem desenha, normalmente, né, não necessariamente é um técnico. Como? Não, professor. É eu que falei com o meu cachorro, não cala a boca. Ah, pensei que era comigo. Eu tô sempre latindo. Não. Ia te remover da aula. Bom, então, gente, não necessariamente as pessoas que fazem desenho, desenhista, têm um curso técnico disso. São engenheiros ou são técnicos em mecânica, enfim. Então, não necessariamente são, mas eles têm aí o conhecimento que eles não podem fazer a mudança disso, porque tem que seguir a sequência das nossas normas por essas lógicas. Bom, então, aqui está o nosso eixo. Como que ficaria, então, a tabela que a gente conversou, que a gente falou? Está aqui, ó, dentro da cotagem por coordenada. Vou levantar um pouquinho só, porque senão eu não enxergo. Ficou bom ainda para vocês a resolução? Beleza. Então, está aqui, ó. Eu tinha 10 furos. Foi colocada uma tabela simples, tá? Nada de muito elaborado. Lembrem-se, as informações têm que ser simplesmente claras e precisas. Não precisa de frescura nenhuma, não é permitido também. Então, uma tabela como essa. O que tem a mais nessa tabela? Um sombreado aí, uma pintura aí que lá no projeto não se faz necessária, é uma tabela ali grifada só com as linhas mesmo. Então, aqui, o furo, né? A numeração dele, ou seja, a posição dele, e as coordenadas. Furo 1 e 2, eles têm as mesmas coordenadas em X. Vamos verificar. Furo 1 e 2 têm as mesmas coordenadas no eixo das abscissas, de 20 milímetros, que nos disse a tabela? Perfeito, tem. Então, se nós pegarmos aí, fizermos a distância com relação ao eixo Y, né, vai dar os 20 milímetros aí em X, que eles estão na mesma posição. Funcionou a tabela. Vamos ver se a gente acha outro eixo coincidente, né, com respeito... Aqui, por exemplo, o 9 e o 10. Também está dizendo que tem 210 milímetros. Ok, 210 milímetros, né? Vamos ver com relação ao outro eixo. Vamos ver aqui.
se eu acho. Aqui o 3 e o 4, a mesma coisa, né? O 5 e o 6 não são iguais. Tem um que está solto aqui, né? Então, assim sucessivamente. A nossa tabela fica mais eficaz. Onde que ela vai ser colocada lá na nossa planta? Do lado do desenho? Em cima do coisinha ali que eu me esqueci o nome da direita embaixo. Em Ali cima do fica selo. em cima do Gente, selo. isso. Ela vai ser colocada acima do selo, mas no canto superior direito, bem no canto superior direito. Nunca no meio, a parte do meio é dos carimbos. Quando fizermos toda aquela dobradura, nossa folha fica uma folha A4, onde aparece só o selo ocupando toda a largura da folha 4, dos 210 milímetros. Então, esta tabela vai aparecer lá naquele canto superior. Quando abrirmos aquela planta, se for um A0, por exemplo, vocês vão ter a tabela ali indicando. É ali que ficam as tabelas. Então, nada de poluir o desenho, nada de tabela ali ao lado do desenho, a menos que exista um local específico na planta para detalhes. Mas notem, se nós fôssemos dizer tudo isso que está dito na tabela aqui dentro do desenho, voltou, caiu a conexão, mas voltou. Se nós fôssemos dizer na tabela, no desenho, tudo que há na tabela, imagina o excesso, né, de informações aí que nós teríamos. Seria, né, muita poluição para esse espaço aqui, né, do desenho. Então, é isso, né, com respeito à tabela. Bom, ainda dessa cotagem, né, em série aí por coordenadas, né, nós temos referenciadas aí, né, eixos, né, referenciados uns nos outros, né, que tem um problema de português que tem que ser resolvido antes de vocês receberem. Durante os processos de fabricação da peça, ocorrerá a soma sucessiva dos erros cometidos, né, na execução de cada elemento cotado. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz esse tipo de cotagem, né, a gente não, normalmente, ou a gente cota o todo e algum detalhe, e se nós formos fazer aquela sobreposição de cotagem, que é a sequência, né, que a gente já viu, se errarmos um, vamos errar todos. Então, por isso a importância e a verificação. Principalmente, eu diria, quem vai fazer lá no programa. O que acontece? Muitas vezes, no AutoCAD, por exemplo, se tu pegares uma referência, né, se tu não colocares bem o teu cursor na tua origem, 2 milímetros que tu pegue para cá, né, da tua origem no desenho, tu já tens lá uma margem de erro representativa, né, num todo aí que vai chegar, sei lá, a 5, né, daqueles 2 que tu colocou, porque tu simplesmente foi feita uma sucessão de cotas, porque ele entende isso como uma sequência. Tu faz no ícone ali, né, no programa, tu pede a sequência de cota. Então, tu só tem que levar ele para onde ele precisa e ele te dá a sequência. Então, cuidar isso, né? Eu acredito que até é mais fácil para quem está cotando no computador do que para quem está cotando à mão, né, ocorrer esse tipo de coisa. Então, tá aqui, ó. Notem essa peça. É uma cotagem em série, correto? Onde está sendo informado para vocês que tem aí um comprimento total, né, desse eixo, né, dessa peça, de 123 milímetros. Notem aqui que foi informado uma sequência. Posso dizer que a peça é simétrica? Não. Não, por quê? Porque um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro, tanto no visual quanto na matemática, né, gente? Nota-se que aqui, ó, neste lado, quem está vendo a frontal à direita da peça, esta parte aqui que não foi informada a cota, ela tem quanto? 26, né?
e na outra ela tem 20, ou seja, são 6 milímetros de diferença. Por que que foi colocado assim e não na sequência, na cotagem em série? Porque talvez para chamar a atenção, né, do observador que aqui realmente existe um diferencial. E foi expresso. Notem que nós temos um outro diferencial também, não só aqui, mas aqui, ó, nessa etapa da peça, nessas duas etapas. Rapidamente, se fôssemos olhar tudo em sequência, provável que a gente, né, não enxergaria tão de pronto. Notem que esse 15 ele aparece aqui, mas ele aparece na segunda posição e não na primeira. Na primeira é 12. Então, a peça, um lado, não tem absolutamente nada a ver com o outro. Nestes casos, eu diria que se fosse eu a fazer a cotagem desse desenho, eu não mudaria nada. Eu faria exatamente assim. Por quê? Porque eu, olhando, né, a peça e também imaginando como seria a sequência, eu verifico que, para mim, como leitora, eu acredito que assim foi a melhor forma mesmo que foi apontado. Daria muito quebrado aqui, né? Claro que vocês estariam fazendo isso aí, né, com equipamento, né, de precisão, que seria o programa computacional, ou então, né, um recurso aí de desenho manual, mas enfim, eu acredito que assim, que esse desenho não precisa ser mudado. Ele está apesar de outras informações que não está sendo relevante agora, ele estaria bom, né, para que a gente observasse aí o necessário para executar a peça. Ok? Bom, cotagem em paralelo, né? Ela vai ser definida aí com relação a uma origem comum. Cotagem aditiva, variação simplificada da cotagem paralelo, não é muito utilizado. Então, aqui temos um modelo. Vou dar uma ampliada e vamos observar um para depois o outro, para ficar mais fácil. Tem uma cotagem paralelo aqui? Estão enxergando bem? Eu tenho, né? O 100 aqui, falando da parte de baixo da peça, né? Eu tenho 100 milímetros, depois me informando aqui, né? 70 milímetros, numa distância boa, né? Numa distância aí aceitável uma da outra, né? E depois também os 40 milímetros. Mostrando, então, que eu tenho toda essa informação aqui. Do outro lado, por consequência, também, então, o que seriam os rebaixos, né? Para o observador que está frontal aqui desse desenho, no outro lado está sendo dito, né? E todo também cotado em paralelo. Notem que o desenho ele tem uma boa harmonia, concordam? Tá harmônico, né? Aqui em cima e na lateral direita, né? Foi colocado, foi especificado a questão da furação. Também poderia ser ao contrário? Poderia, mas não tem o melhor lugar para se fazer essa cotagem. Os furos estão todos na parte superior e na parte lateral. O que nos mostra, então, que foi bem sacado, né? Colocar as cotas em paralelo aqui, nos dando aí os posicionamentos do furo. Vocês vão me perguntar, pelo excesso de furo, poderia ter sido feita uma tabela? Poderia, né? E não ter sido feita essa cotagem aqui. Aquela tabela que a gente verificou no slide anterior poderia ser aí facilmente executada aqui, sem esse excesso, né, de cotas aqui. Mas eu diria a vocês que está bem aceito, né? Não tem nada de erro de cotagens aqui. Isso é um exemplo de cotagem em paralelo, como a gente chama. Aqui está a cotagem aditiva. Gente, o que é um aditivo? Algo a mais?
Isso. Ou seja, aquela cotagem que eu não aconselho ninguém a fazer. Mas ela existe. Ó, notem que aqui, aquilo que nós fizemos lá com respeito aos eixos, né? Está sendo colocado aqui direto no papel, correto? Quem enxergou o que eu estou dizendo? Então, nós temos os mesmos 100 milímetros, os mesmos 70, os mesmos 40. Porém, eles estão sendo observados de uma outra perspectiva. Colocou-se uma referência 0 e foi se somando as cotas. Estão aqui. A mesma coisa com respeito a este outro lado. Colocou-se uma referência 0 aqui em cima e, novamente, aparece os 30, os 50 e os 60 milímetros. Está aqui. A questão da furação, também a mesma coisa. É usado isso aqui? Não vejo muito. O que a gente vê habitualmente aí que acontece nos desenhos? Aquilo que a gente estudou anteriormente. As cotas aí, né, de pronto, aquelas que nos mostram o dimensional, que interessa da peça, né? Algum detalhe é feito à parte. E, né, rebaixos, furação, são detalhadas ali mesmo. Bom, com isso, amanhã nós estamos aptos a fazer exercícios. Beleza? Só vou pegar aqui o nome de vocês antes de terminarmos. Então, o José, o Lennon, o João, o Nicolas, o Robson, o Gabriel, o Maicon, o Cristiano, o Elson, o Rafael, o Edson. Quem falou eu que eu não achei, gente? O Euler. Foi eu mesmo. Ah, tá. O Edson, que eu já botei, e o Rodrigo. Ok? Então, amanhã a gente se encontra, amanhã nós vamos fazer exercícios. Sexta-feira é o nosso trabalho final, né? A nossa avaliação. E aí, vocês vão estar aptos para prosseguir no curso. Não sei o que vem de disciplina para vocês,